Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará. Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar. Aqui estamos para mais um episódio do podcast Diplomatas, uma parceria entre o Jornal Público e o Instituto Português de Relações Internacionais. Eu sou o António Saraiva Lima e acompanham-me, como habitualmente, a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar este podcast ao início da tarde de quarta-feira, dia 25 de março. Neste episódio vamos continuar a dedicar grande parte da nossa atenção ao Médio Oriente, à guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irão, que dura há quase um mês. Vamos refletir ainda sobre os resultados de alguns atos eleitorais que se realizaram nos últimos dias na Europa, nomeadamente as eleições autárquicas em França e o referendo à justiça em Itália. Para quem nos ouve desse lado, já sabem, aqui no Diplomatas gostamos de ouvir as vossas opiniões e dúvidas sobre a atualidade política internacional. Se quiserem enviar perguntas ou fazer sugestões de temas, podem contactar-nos através do meu e-mail, antonio.lima@publico.pt ou então podcasts@publico.pt. Nós temos todo o gosto em responder às vossas questões. A guerra lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irão cumpre esta quarta-feira o seu 25º dia. Por cá continuamos a sentir as consequências do conflito no preço dos combustíveis e da energia. Israel continua firme na perseguição dos seus objetivos estratégicos, não só em relação ao regime iraniano, mas aos seus proxies, nomeadamente no Líbano. Os Estados Unidos estão agora focados em tentar normalizar a situação no Estreito de Hormuz. Depois de ter criticado os aliados da NATO por terem recusado enviar navios de guerra para o Estreito, Trump subiu a parada, fazendo um ultimato ao Irão e ameaçando ataques contra infraestruturas energéticas iranianas, ou seja, um potencial crime de guerra, mas depois disse que estavam em curso negociações produtivas com um respeitado líder iraniano, foi assim que ele se referiu, que ainda assim não quis identificar, justificando essa opção com a possibilidade deste poder ser morto por Israel, eu imagino. A Teherão garante que essas conversas não existem e nas últimas horas foi divulgado um plano não oficial de 15 pontos que os Estados Unidos terão apresentado ao Irão para acabar com a guerra. Este plano incluirá o desmantelamento do programa nuclear iraniano, a renúncia do Irão às armas nucleares e ao enriquecimento de urânio, o fim da política regional de proxies, a reabertura do Estreito de Hormuz e a limitação do programa balístico iraniano. Se Teherão aceitar, a Casa Branca estará a prometer levantar todas as sanções económicas ao país e ao regime. O Irão, por seu lado, diz que as suas condições para o fim da guerra incluem garantias de segurança americanas, o encerramento das bases dos Estados Unidos na região, indemnizações pelos danos da guerra e um novo regime jurídico para o Estreito de Hormuz. Certo é que as declarações contraditórias de Trump têm provocado flutuações nos preços do petróleo, o barril continua acima dos $100, uma situação que tem levantado suspeitas por causa de uma série de investimentos avultados no setor energético pouco antes de o presidente americano fazer anúncios importantes sobre a guerra. Neste momento há cerca de 7.000 soldados americanos a caminho da região, entre Marines e paraquedistas, e entretanto o Paquistão ofereceu-se para mediar o conflito. Carlos, como é que olha para estes supostos planos de paz de um lado e de outro? Em primeiro lugar, temos de olhar com cautela, porque não há nenhuma confirmação oficial. Mas a fuga, o texto que apareceu nos meios de comunicação é tão mau que provavelmente é autêntico. O americano diz. O americano. O iraniano são apenas algumas respostas pontuais em resposta, não está estruturado como um plano numa linguagem muito prosaica, mas era também o caso do plano para Gaza, que agora é uma resolução das Nações Unidas, provavelmente a resolução das Nações Unidas mais mal escrita de toda a história da instituição. As coisas são como são. Há 2 ou 3 novidades importantes. Hormuz, claro, que não existia na fase anterior, em maio das conversações, quando uma primeira versão deste plano terá sido apresentada aos iranianos. É a primeira vez, aparentemente, que os Estados Unidos admitem ou terão admitido levantar todas as sanções. O que é um sinal importante não apenas para o Irão, mas também para a concepção desta iniciativa que, por um lado, insiste na necessidade de o Irão desistir do seu programa nuclear militar, mas
e bem entendido também dos seus maus hábitos em armar quintas colunas nos Estados vizinhos, no Líbano, no Iraque, na Arábia Saudita, no Iémen, em Israel, na Palestina, mas também a parte mais difícil dos mísseis balísticos, neste sentido em que deve haver a possibilidade de encontrar uma fórmula em que a redução das capacidades militares do Irão não significa que um futuro regime iraniano não tenha capacidade para se defender e que haja, apesar de tudo, um equilíbrio mínimo designadamente entre Israel e a outra margem do Golfo, designadamente a Arábia Saudita, e os pequenos estados que formam a cooperação no Golfo Pérsico. É uma fórmula que me parece importante. Evidentemente que aquilo que está em cima da mesa é uma vitória completa por parte dos Estados Unidos sobre o Irão. Não é evidente que ela possa ser obtida, sobretudo, eu julgo que é importante manter nas conversações um princípio de equilíbrio. O processo que está a ser proposto, aparentemente, é idêntico ao de Gaza. Primeiro, uma trégua ou uma cessação de hostilidades para se poder avançar naquela conversação. As conversações, quer sobre os mísseis, quer sobre o programa nuclear militar, continuam a ser muito técnicas e tensas, mais do que no caso de Gaza, e mesmo no caso de Gaza, as conversações, os termos do desarmamento do Hamas e por aí fora continuam a ser negociados entre as várias partes. O que é importante, na minha opinião, é que se possa encontrar uma fórmula aceitável para as partes que garanta um mínimo de equilíbrio na região do Golfo Pérsico. Há, adicionalmente, a questão do Estreito de Hormuz. Estão a caminho tropas especiais dos Estados Unidos para o Golfo Pérsico. Há a possibilidade de haver a ocupação de território, designadamente das ilhas do Estreito de Hormuz, como fez o Albuquerque, ocupou e fortificou uma das ilhas nos Estreitos de Albuquerque. A fórmula para a estabilidade no Estreito de Hormuz, e também, embora não esteja no quadro deste acordo, mas está certamente nos objetivos dos Estados Unidos e dos seus aliados asiáticos e europeus, a entrada do Mar Vermelho, com Socotrá e a questão dos Houthis. O que é importante é que as duas margens do Estreito estejam ocupadas por forças políticas, por entidades políticas diferentes. Mas os Estados Unidos não se podem colocar numa posição de demasiada exposição, até tendo em conta a geografia daquele território, ou seja, colocar lá soldados. Os Estados Unidos, desde 1977, com a doutrina Carter, garantem o fluxo ininterrupto dos produtos energéticos do Golfo Pérsico, na altura também para a Europa, para a Ásia, para toda a parte. E, de certa maneira, o melhor resultado destas conversações seria restaurar essa capacidade. Mas os Estados Unidos devem conseguir isso, tanto por meios diplomáticos, isto é, separar politicamente as duas margens dos Estreitos de Hormuz ou do Bab el-Mandeb no Mar Vermelho, para impedir que o mesmo poder possa dominar as duas margens e fechar os estreitos. Enquanto houver potências rivais a cada uma das margens, em princípio, não é preciso ter uma presença militar, ou em todo caso uma presença militar permanente de uma potência externa como os Estados Unidos. E já agora, tendo em conta a resposta militar do Irão, o Irão tem neste momento interesse em negociações? Ou faz parte? Esta proposta está a dividir as elites iranianas. Não é? Há claramente uma ala à volta do novo chefe supremo da Revolução Iraniana e da sua ala dentro dos guardas revolucionários que se opõe a estas conversações, para as quais estão a aparecer figuras importantes como o presidente do Majlis, também é um general
da Guarda Revolucionária. Portanto, há uma divisão, há um problema interno que pode comprometer, aliás, as próprias conversações. Não é evidente se é deliberado do lado dos Estados Unidos e dos seus parceiros provocar, acentuar essa divisão. É uma questão, é aberto, o regime é bastante opaco, mas nós vimos nas últimas 24 horas, não é? Os partidários do novo chefe supremo da Revolução oporem-se às conversações e vemos hoje a confirmação de que vai haver conversações por parte de personalidades próximas do presidente do Majlis. É uma questão que tem que ser resolvida internamente. Até lá, os Estados Unidos, bem como Israel, vão manter a pressão e, obviamente, o Irão vai continuar a defender-se com todos os meios que ainda tem ao seu dispor. Teresa, no final do Conselho Europeu da semana passada, os líderes dos 27 concordaram sobre a necessidade de um não envolvimento da União Europeia no conflito, insistindo que é preciso uma saída e não uma escalada. Eu estive a ouvir a Rita Cis, a nossa correspondente em Bruxelas, que participou recentemente no podcast P24 do Público, e a Rita argumentava às tantas que esta ideia de assertividade da reação da União perante as pressões de Trump não tem, na verdade, grande resultado ou consequência, no sentido em que não só nenhuma das partes do conflito, Estados Unidos, Israel e o Irão, claro, não dão grande reconhecimento à União Europeia enquanto ator relevante no Médio Oriente, mas principalmente porque Trump não vai deixar de pressionar a Europa, como não tem feito em relação a outros casos, nomeadamente a Groenlândia, e quanto mais esta guerra se prolongar, mais os países europeus vão sofrer, na economia, na energia, em relação à Ucrânia até. Perante esta análise da Rita Cisa, que análise é que a Teresa faz das conclusões que saíram do Conselho Europeu sobre este conflito? A frase "esta não é a nossa guerra", que foi pronunciada pela alta representante Kaja Kallas e por uma série de outros líderes europeus, é uma frase que parece que soa bem no nosso ouvido, é bonita, mas que não tem nada a ver com a realidade por variadíssimas razões. As conclusões da cimeira da semana passada, em que a questão do Irão esteve em cima da mesa, em que as conclusões tu já resumiste, foram um pouco ideias feitas, meias tintas, coisas vagas, um enumerado absolutamente óbvio de questões sem qualquer conclusão, que o Irão, que o regime iraniano é um regime brutal e repressor, que não se pode esquecer Gaza, que o Estreito de Hormuz tem de ser aberto, que é preciso desescalar a guerra, mas sem qualquer conclusão. Ora bem, dizer que a Europa, apesar de tudo, não tinha formas de se fazer ouvir nesta guerra, cujas consequências começou a sofrer e vai continuar a sofrer, nomeadamente natureza económica e ainda mais na questão vital da Ucrânia, a Europa tinha forma de falar direito e abertamente com Trump. O hub, o centro nevrálgico das operações americanas no Médio Oriente é a base de Ramstein, na Alemanha. O chefe do SACEUR, do Comando Supremo Aliado na Europa, um general americano, foi ouvido numa das comissões do Congresso norte-americano sobre a guerra do Irão e sobre o apoio europeu ao esforço de guerra americano, e disse aos congressistas que o apoio da Europa, o apoio da Europa à guerra era extremamente importante e era extremamente relevante.
Os Estados Unidos não podem projetar poder no Médio Oriente, estamos a falar do Médio Oriente, mas podíamos falar da África, sem as 40 bases que têm no continente europeu. Não podem. Neste momento estão a utilizar 12, 13 bases europeias em Portugal, todos nós sabemos, na França, na Alemanha, na Itália, nos Países Baixos, no Reino Unido, na Grécia, em Creta, estão a utilizar bases americanas na Europa para conduzir esta guerra. Portanto, a Europa tinha muito mais argumentos para esgrimir com os Estados Unidos, em vez de ouvir os insultos de Trump sobre a NATO e a cobardia dos europeus e dizer coisas bonitas como esta não é a nossa guerra, tinha muito mais trunfos a jogar que não conseguiu jogar, que não consegue jogar. Era impossível aos Estados Unidos fazerem esta guerra no Médio Oriente sem as bases europeias, sem o apoio em bases tão importantes como Ramstein, sem a utilização das bases europeias, ou seja, sem, quer dizer, a relação com a Europa, a NATO, os aliados europeus são fundamentais para a projeção de poder americano no mundo, que é tudo ao contrário do que é o discurso do presidente americano. Portanto, a Europa, em vez de jogar com... E também dos responsáveis europeus que fazem de conta que não estão a participar na guerra. Exatamente. Dizem, esta guerra não é nossa, mas é pelas consequências económicas duríssimas, é porque estão diretamente a participar nelas. O primeiro-ministro britânico acaba de oferecer a Londres para uma reunião dos chefes militares de 32 países, dos quais uns 17 são europeus, para estudar as formas de garantir a circulação no Estreito de Hormuz. Isto está tudo a acontecer. A gente não fala nisso, mas está tudo a acontecer. Porque é que a Europa não joga na mesa da sua relação com os Estados Unidos, na mesa da sua política para o Médio Oriente, não joga com os trunfos que realmente tem? É esta a questão que se põe e é essa a tristeza que sai das conclusões da Cimeira da semana passada, que são vagas, enumerativas, sem qualquer afirmação. Inclusivamente, lembrei-me agora daquela ideia muito clara apresentada pelo presidente finlandês, que normalmente tem boas ideias, sobre esta relação e esta troca de apoios entre os Estados Unidos e a Europa. Ele propôs, disse-o, não disse no Conselho Europeu porque não esteve lá, teve o primeiro-ministro finlandês, mas dizemos ao presidente americano, apoiamo-nos como pudermos no Irão e a sua política na Ucrânia muda radicalmente. A Europa tem trunfos, não é capaz ainda de os utilizar e de enfrentar com eles as pressões, a confusão com que Trump trata a relação transatlântica e o desprezo quando a trata exatamente no momento em que precisa dela. Carlos, houve um sinal importante que foi uma proposta do presidente Putin ao presidente Trump para trocarem de posições. A Rússia deixava de indicar aos iranianos os alvos para os seus mísseis e os americanos deixavam de indicar aos ucranianos os alvos para os seus mísseis e o presidente dos Estados Unidos recusou. As notícias na imprensa eram pequeninas, mas é muito significativo importante. E vai no sentido, como dizia a Teresa, da intervenção do presidente finlandês, que além de jogar golfe com o presidente Trump, de vez em quando... Tem boas ideias. Tem ótimas ideias.
Muito bem, vamos olhar aqui com mais atenção para Israel. As operações militares no sul do Líbano prosseguem, assim como os avisos de evacuação de várias regiões no sul do Líbano. Smotrich, ministro das Finanças israelita, assumiu abertamente que o país deve estender as suas fronteiras nacionais até ao rio Litani, ou seja, deve anexar parte do território libanês. Na terça-feira, o ministro da Defesa, Israel Katz, anunciou que o país vai impor o controle militar de cerca de 10% do Líbano, diz ele, para garantir a segurança de todos os residentes do norte de Israel. Carlos, o governo israelita continua a ser a parte menos interessada em acabar com este conflito. Aparentemente também tem uma data, que é o princípio da Páscoa hebraica, no dia 1 de abril. E aparentemente também aquilo que está em preparação é fazer no Líbano o mesmo que Israel fez na Síria depois da queda do regime de Bashar al-Assad, que é ocupar um território contíguo às suas fronteiras no norte, não é? Uma zona cinzenta, não é necessariamente uma anexação, mas é uma terra de ninguém, não é? Até ao tal rio Litani. O problema é que, no caso da Síria, a área contígua à fronteira norte de Israel, nos Montes Golã, é pouco habitada e é sobretudo habitada por comunidades druzas que aceitam e querem a proteção do exército israelita, ao passo que os 30 quilómetros, aquela faixa de 30 quilómetros até ao rio Litani, no sul do Líbano, é um território onde quase toda a população é xiita e, portanto, não apreciam certamente a presença, os que ficaram ainda, os que não foram deslocados à força, não apreciam esta fórmula, mas pode ser uma fórmula temporária, até os Estados Unidos, a França, as Nações Unidas cumprirem o seu acordo, a sua parte do acordo com o Hezbollah e forcem o desarmamento do Hezbollah. É um dos resultados da guerra de junho de 2025. Há um envolvimento da França, há um envolvimento dos Estados Unidos, há um envolvimento das Nações Unidas, desarmem o Hezbollah, apoiem as forças libanesas, o exército libanês, para desarmar o Hezbollah, tal como estão a desarmar o Hamas em Gaza, não é? E para, efetivamente, o Hezbollah é um exército dentro do Líbano, não é? Aparentemente tem mais força, tem mais poder do que as próprias forças armadas libanesas. Não pode haver um Estado libanês enquanto essa situação durar. Aqui, os Estados Unidos, França, Nações Unidas têm que intervir para pôr fim a uma situação sem a qual não haverá um Estado libanês. E enquanto não houver um Estado libanês, também não há, efetivamente, uma fronteira entre Israel e o Líbano. Teresa, um dos efeitos desta guerra na política interna americana, parece que ela está a apimentar, digamos assim, a corrida à sucessão de Trump em 2028. De um lado temos Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano, que aparentemente está 100% ao lado de Trump no lançamento desta guerra. Ele, Rubio, é visto como um sucessor dos neocons clássicos republicanos. Do outro lado temos J.D. Vance, vice-presidente, que é apontado há muito como o favorito nas próximas primárias republicanas, mas que se vê agora encurralado, é isolacionista, é um dos grandes defensores da não intervenção externa dos Estados Unidos. Como é que a Teresa olha para esta disputa interna pelo posto de Trump à boleia da guerra no Irão? É muito interessante esta disputa interna. Neste momento, como disseste, Marco Rubio, secretário de Estado, representa na administração Trump a facção intervencionista de utilização do poderio militar americano ao serviço dos interesses norte-americanos. A facção Vance está de acordo com aquilo que Trump prometeu durante a campanha, só que afinal não era para cumprir, de que os Estados Unidos se afastavam de qualquer guerra eterna no mundo, que não interviriam em situação alguma, inclusivamente punham em causa o seu apoio à Ucrânia,
Ora bem, qual é a sorte de Marco Rubio neste momento? É que ele se adapta perfeitamente, inspira, controla a fase guerreira da administração Trump. Na Venezuela, as ameaças sobre Cuba, agora na guerra do Irão, se olharmos para as televisões americanas e para as sucessivas e permanentes intervenções do presidente, quem está ao lado dele é sempre Rubio. E o próprio Rubio também está em todas as televisões. Aparece Está em todas lado. as televisões. Ao contrário de Vance. Sim. É ele. O Vance retirou-se porque se sente incomodado, obviamente, com estas sucessões de guerras. Neste momento, Rubio está na mão de cima, mas o seu futuro está absolutamente dependente do resultado desta guerra no Irão. Absolutamente dependente. Se a guerra falha, se é vista pelos americanos como uma derrota desta administração, se fica tudo na mesma, se não há uma vitória clara aos olhos dos americanos com benefícios para a América, ele é a figura que Trump tem à disposição para fazer dele um bode expiatório. E aí a sua carreira pode perfeitamente acabar nesse momento. Se as coisas correrem bem, ele ganha um novo fogo, e quem fica mal na fotografia é de facto J.D. Vance, que defende as velhas ideias dos isolacionistas da extrema-direita americana nos anos 1930, que defendiam justamente o American First. Foi aí que Trump foi buscar o slogan, e que viam os Estados Unidos como um país fechado sobre si próprio, nativista, antissemita. Outra das vertentes da linha Vance nos Estados Unidos, à qual não temos dado grande importância, mas há uma facção antissemita crescente dentro do Partido Republicano, do movimento MAGA, que acusa Israel de levar os Estados Unidos para a guerra do Irão, para a Venezuela, para tudo e mais alguma coisa, verdadeiramente antissemita, coisa que naturalmente Rubio e o próprio presidente Trump, com a sua relação privilegiada com Netanyahu, não é. Portanto, essa facção nativista, isolacionista, antissemita e fechada a qualquer apoio internacional dos Estados Unidos, inclusivamente à Ucrânia. Vance fez a campanha eleitoral a dizer: a Ucrânia não é um problema nosso. Essa facção ganha terreno. Há muitos analistas norte-americanos a escrever sobre isso nesse momento e a alertarem para o perigo de um partido republicano com estas características: antissemita, anti-israel, nativista, anti-europeu, isolacionista, e que pode ser, digamos, o pior dos cenários para o futuro da América e da relação da América com o mundo. Há ainda aqui algumas, não só falta ainda algum tempo para as eleições primárias e para essas eleições presidenciais, mas também olhando para Rubio e para Vance, são duas pessoas que também já mudaram de opinião muitas vezes, portanto também não sabemos como é que eles vão chegar quando Sim, mas quando têm as suas características próprias, sim. Não são iguais, são polos opostos da administração, e o que é curioso é que Trump joga com os dois conforme lhe convém, nunca dizendo que prefere um ao outro, elogiando um quando lhe convém, ignorando o outro quando lhe convém, e deixando este suspense, digamos assim, para as primárias americanas de 2028. Mas pode ser Vance quem vai fazer as negociações com os iranianos? Com os iranianos, não é? Pode, é pois engraçado, fala-se disso nos Estados Unidos. Que é coerente com a descrição que a Teresa está a fazer. Exatamente. Agora, há pouco tempo a diferença na opinião pública sobre o sucessor Trump nas sondagens era muito grande entre Vance e Rubio,
Rubio e Vance estava destacado, essa diferença hoje é muito mais pequena e torna esta corrida, digamos assim, mais interessante, embora resida sempre a esperança de que o sucessor de Trump não seja um republicano. Só uma nota, ambos, Rubio e Vance, já disseram de Trump há 10 anos aquilo que o Maomé não diz do presunto. Eu disse Hitler porque Vance... Isto é uma frase politicamente incorreta, mas não faz mal. Vance chamou-lhe Hitler. Presunto, claro. Rubio, que se candidatou contra ele nas primárias de 2016, disse: este homem ganhar as eleições, a América será um caos. Muito bem, vamos olhar agora rapidamente para a Europa. Boa frase. A Itália, a primeira-ministra Giorgia Meloni apoiou as alterações à Constituição, num referendo que tinha como objetivo impor mudanças profundas nas carreiras dos magistrados, também na organização do Conselho Superior da Magistratura de Itália, uma proposta que, segundo os seus críticos, poderia facilitar o controle da justiça pelo Poder Executivo e enfraquecer a independência do Poder Judicial. A mobilização foi grande, mas o não venceu, com 54% dos votos. Fala-se numa derrota política para Meloni, num balão de oxigênio para a oposição, que lança os dados para as próximas eleições, que se realizam no final de 2027. Carlos, que conclusões podemos ou não podemos retirar deste referendo na Itália? Há aqui um padrão, uma tentação dos primeiros ministros italianos de Fazerem realizarem referendos políticos e referendos constitucionais. Verdade. Que perdem, e essa derrota costuma marcar o momento em que entram em declínio. Berlusconi, Renzi, não? Agora Meloni. Mas há outro elemento interessante na análise mais fina dos resultados, é que houve uma grande mobilização dos eleitores mais novos para um tema que é muito político e muito institucional, sim, mas houve uma grande mobilização e uma maioria maior do que a média nacional dos eleitores mais novos, quase 70%, votou não quando a maior parte dos eleitores mais novos em Itália votou na mudança à direita e elegeu a primeira-ministra Meloni. O meu ponto não é uma mudança potencial importante na configuração eleitoral, é a demonstração de que o eleitorado mais novo tem vontade de intervir politicamente, e eu acho que isso é uma lição. São boas notícias, não é? É uma ótima notícia e é uma lição para os políticos centristas europeus que desistiram de fazer política há um certo tempo, não é? Servem-nos estatísticas, números, reflexões matemáticas e aritméticas e não falam de política. Se não falarem de política, perdem o eleitorado mais novo que quer fazer política, quer participar politicamente e quer pôr a política no posto de comando. Teresa, de Itália vamos até a França, finalizada a segunda volta das autárquicas no domingo, a direita e o centro-direita conquistaram o maior número de câmaras, mas a esquerda conseguiu manter o controle das 3 maiores cidades, falta Paris, Marselha e Lyon. Para além disso, o antigo primeiro-ministro Eduardo Philippe foi reeleito no Havre e passou o teste que o pode levar até uma candidatura às presidenciais do próximo ano. Que sinais vêm de França, Teresa? Eu só queria acrescentar aquilo que o Carlos disse, que a França e a Itália são verdadeiros barómetros da política europeia. Andam sempre um bocadinho à frente daquilo que de bom ou de mau acontece nos restantes países da Europa. Daí a importância de prestarmos atenção ao que se passa em eleições, em referendos, nos 2 países. São laboratórios autênticos. Em França, o resultado destas eleições comprova aquilo que de alguma maneira já sabíamos, que a entrada fulgurante do novo partido Macron, de Emmanuel Macron, do presidente, em 2016, na vida política francesa, causou um dano profundo, quer no PSF, no Partido Socialista Francês, no centro-esquerda, como nos republicanos no centro-direita. Aliás,
constituiu-se à custa deles. Macron apresentou-se com uma ideia de que a diferença entre esquerda e direita era uma ideia obsoleta, já não era isso que interessava à política das democracias ou aos eleitores. Estas eleições vêm mostrar que 9 anos depois a alternância esquerda-direita conta. O partido Macron, que foi constituído de cima para baixo a partir de quadros e de figuras novas e dinâmicas, que foi buscar aos dois partidos, à sua esquerda e à sua direita, nunca conseguiu implementar-se regionalmente, localmente, e que estes dois partidos, apesar dos seus desaires a nível nacional, continuam com uma forte implantação local e continuam a mostrar que há direita e há esquerda e que são os dois que mobilizam o eleitorado de esquerda e o eleitorado de direita. E isso conta para 2027 ou conta, são eleições mas diferentes? há aqui mais 2 aspectos que é preciso salientar. Primeiro, o Rassemblement Nacional de Le Pen continua a ter um teto de vidro, tem de se esforçar muito por romper, quebrar esse teto de vidro até 2027, se quiser ganhar as eleições. Em Marselha ainda ameaçou, mas depois perdeu a Exatamente. eleição. Esse teto de vidro é criado pela chamada Frente Republicana, ou seja, a união dos partidos democráticos para impedir que o partido Le Pen chegue ao poder a nível nacional e a nível local. Continua a funcionar. Embora os ganhos da Rassemblement Nacional tenham sido, apesar de tudo, grandes em termos de implantação nacional, a outra ideia muito importante que vai dominar agora a luta pelos candidatos para 2027 é a ideia que sempre que o Partido Socialista, ou quase sempre, que o Partido Socialista francês se alia à extrema-esquerda de Mélenchon, da França insubmissa, em vez de ganhar, perde votos. Na maior parte dos casos em que se aliou para ganhar as câmaras, a Mélenchon perdeu. A única exceção foi Lyon e não ganhou por muito, ganhou por pouco. Nos sítios como Marselha ou Paris, em que se recusaram a aliar-se com a Mélenchon, com a França insubmissa, tiveram vitórias verdadeiramente esmagadoras. O que é que estão agora os partidos a fazer? O PS já entrou em guerra interna, justamente porque estão todos a criticar o seu líder por não ter cumprido o princípio segundo o qual não havia alianças com a extrema-esquerda. Não se sabe o que é que vai sair daqui em termos de eleições de candidatos presidenciais. À direita, o drama de Bruno Retailleau é como gerir a porosidade enorme que se está a verificar entre o eleitorado do centro-direita gaullista, que ele representa, os republicanos, e a Frente e a União Nacional de Le Pen. Estas eleições mostram que os eleitores de centro-direita não se importam de votar em Le Pen se é preciso derrotar a esquerda. É um problema para os republicanos em relação às eleições de 2027. Retailleau quer ser candidato, mas tem Le Pen ou Bardella à sua direita. Ao centro, e Edouard Philippe à sua esquerda. E Edouard Philippe à sua esquerda. Ao centro, no chamado ensemble que reúne a Renaissance de Macron e d'Attal, Gabriel Attal, atualmente seu líder, do Horizon de Edouard Philippe,
que ganhou largamente a sua Constituição do Havre. Ele próprio assumiu que era um teste. Exatamente, isso prevê-se, não se candidataria, e o MoDem, le Mouvement Démocratique de Beirut, que desapareceu do mapa porque perdeu a cidade de Pau, que ganhava não sei quantos mandatos. Qual é a questão do ensemble? Gabriel Attal já disse que é preciso um candidato comum, Horizon, MoDem, Renaissance. Que candidato é esse? Attal quer ser, é um jovem dinâmico, muito popular. Philippe tem a sua candidatura firme no terreno, ou seja, para concluir, agora nas três, ao centro, à esquerda e à direita, vai haver uma guerra ainda muito forte e com contornos, porventura, um pouco dramáticos sobre quem representará nestas eleições cada um destes blocos nas eleições presidenciais de 2027, que são, na França, decisivas para o futuro do país. Só acrescentar que Mélenchon será sempre candidato porque tem um ego só comparável ao de Donald Trump, enorme, acha que é o maior do mundo. Mélenchon vai candidatar-se, o que é mais um fator a baralhar a cena política francesa, e Bardella ou Le Pen só teriam, creio eu, a chance de chegar ao Eliseu se o seu adversário na segunda volta fosse justamente Mélenchon. Muito bem, cá estaremos para acompanhar também essa corrida em França. Meus amigos, já não temos tempo para mais hoje. Muito obrigado pela vossa análise e companhia e muito obrigado aos nossos ouvintes. Mantenham-se desse lado, recomendem o podcast aos vossos familiares e amigos. Nós voltamos para a próxima semana com mais um episódio. Um abraço. O podcast Diplomatas é uma parceria Público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.